Olá, pessoal, irmãos em Cristo Jesus e ouvintes, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Irmão Pedro Rodrigues, 14 de agosto de 2024, já quase 2 horas da tarde de quarta-feira, e é com muita alegria e louvor que eu trago para vocês mais um vídeo, e nós estamos na jornada de leitura do livro de Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus. Nós estamos no capítulo 15, falando aí da expiação através de Cristo. E hoje, no 44º vídeo dessa jornada de leitura, nós vamos dar início agora, daqui para frente, aí uns 3, 4, uns 6 vídeos, tá? Nós vamos falar aí de termos e metáforas, tá bom? O que se refere cada um, tá? E hoje, termos e metáforas que se referem ao sacrifício de Cristo. Então, os vídeos vai ser bem curto esses dias, tá? Esses 5 vídeos que se sucedem, eles serão vídeos curtos, tá bom? Vamos lá. Não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei, tá? O seu joinha, o nosso agente motivador, o nosso primeiro motor que faz a locomotiva do canal pegar vapor. Inscreva no canal, você que é novo, está chegando aqui a primeira vez, inscreva no canal e seja muito bem-vindo, tá bom? Acione aí o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Irmão Pedro Rodrigues. Aqui nós estamos com o projeto de trazer essa jornada de leitura. O livro de Dr. Wesley Duewel é um livro que serve de base teológica. Ele foi muito bom no início da minha conversão de fé cristã. Então eu senti no coração poder aí estar compartilhando ele com vocês. E hoje nós estamos no 44º vídeo, tá ok? Vamos que vamos, meus queridos. Vamos, sem mais delongas, vamos de jornada de leitura. Termos e metáforas que se referem ao sacrifício de Cristo. Número 1. Cristo como o Cordeiro. Vocês vão encontrar em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 e versículo 36. 1 a Pedro, capítulo 1, versículo 19. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Versículo 12 e versículo 13. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. E Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Número 2. O sangue de Cristo. Então agora termos e metáforas, né, que se refere ao sacrifício de Cristo. Agora o sangue de Cristo, número 2. Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Hebreus, capítulo 13, versículo 20. 1 a Pedro, capítulo 1, versículo 19. 1 a João, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Número 3. Cristo como uma oferta. Hebreus capítulo 9, versículo 14 e versículo 28. Hebreus capítulo 10, versículo 10 e versículo 14. Número 4. Cristo como um sacrifício. Efésios capítulo 5, versículo 2, Hebreus capítulo 9,
versículo 26. Número 5, Cristo como uma Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Número 6, Cristo como nosso altar. Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Número 7, Cristo como nosso bode expiatório. 1 João, capítulo 3, versículo 5. Levítico, capítulo 16, versículo 8, versículo 10 e versículo 16. Número 8, Cristo como nossa oferta pelo pecado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Êxodo, capítulo 30, versículo 10 e Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Amém? Eu deixo aqui termos e metáforas que se referem ao sacrifício de Cristo, tá? É com muita alegria e louvor, meus queridos, que eu venho aqui nessa tarde de quarta-feira compartilhar com vocês mais um vídeo, tá ok? A grande salvação de Deus, o 44º vídeo, tá? Pois então, pessoal, eu quero estar falando aqui para vocês, como eu estou falando em todos os vídeos, que assim que eu terminar essa jornada de leitura, nós vamos estar dando início no livro A Era das Trevas, tá? Do livro Até os Confins da Terra, de Justus Gonzalez. Esse aqui é o volume 3 do Até os Confins da Terra, tá? Nós vamos estar falando aí do período das trevas que se sucedeu entre o século IV até o século XV, XVI, com a chegada de Martinho Lutero, tá? Um monge alemão, copista, que trouxe as 92 teses que ele pregou nos umbrais das portas das igrejas, praças públicas, e até há certo pouco tempo a Europa inteira já estava sabendo das 92 teses de Lutero, chegando aí um novo tempo no cristianismo, né? Já no final da Era das Trevas, tá ok, meus queridos? Porque nós sabemos, né? Eu falei em um vídeo para trás aí, e vou repetir aqui, que lá em Levítico, no capítulo 6, no versículo 13, ficou muito claro que o fogo não se apagará, né? Que o fogo manteria aceso no altar. E depois desse período, né, em Levítico, o povo hebreu, na lei Torá, no Pentateuco, eles já comemoravam o Pentecoste. Mas um dia o Pentecoste, ele veio a avivar no interior do ser humano. Saiu do tabernáculo, né, e entrou no homem. Era o Espírito de Deus, ele habitava na Arca da Aliança. E aí teve o grande avivamento em Atos capítulo 2. E com isso, depois de Atos capítulo 2, entrou o período das trevas. E esse período das trevas foi mais de 1 milênio, mais de 10 séculos, né, contabilizando mais de 1000 anos. E depois, o que aconteceu? No século XX, no início do século XX, aquele professor Charles Parham, um homem que nasceu no ano de 1873 e morreu no ano de 1929. Então ele fez aí, ele passou no período do século, ele viveu, né, no período do século XIX para o século XX. Charles Parham foi um professor que tinha um colégio e ele conheceu uma aluna, a sua aluna, ele excitou, na verdade, ele fez uma reflexão com os seus alunos para reunir eles na virada de ano, no dia 1º de janeiro da virada de ano do século XIX para o século XX.
do ano de 1900 para o ano de 1901. E ele fez uma reflexão com os alunos sobre a questão de Atos, capítulo 2, versículo 4, né? O capítulo 2 de Atos. E nessa reflexão, ele já tinha aí um movimento de santidade, cura divina, né? Charles Parham, ele era um pastor metodista e pregador. E aí, com essa reflexão com os alunos, a Agnes Osman, ela sentiu no coração o desejo de receber o falar em línguas estranhas, né? E aí Charles Parham impôs a mão sobre ela e ela recebeu a imposição das mãos dele e ela falou em línguas, através aí de imposição das mãos de Charles Parham. Isso foi no ano de 1901, na virada do ano. Então, o que aconteceu na Rua Azusa não foi lá o primeiro lugar que o avivamento se sucedeu. Pode ter sido assim, um lugar de grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo que recebeu, que foram 50 mil pessoas, né? Com a ajuda aí de Lucy Farrell, acho que é assim mesmo que lê, com a ajuda dela, porque ela também já tinha recebido o dom de oração, de falar em línguas, com a ajuda aí dela e de William Joseph Seymour, que nasceu também no ano de 1870 e morreu no ano de 1922. Esse aí já era um pastor da Igreja Batista. E aí com o avivamento, né? Com a oração em línguas, o falar em línguas de Agnes Osman, a Agnes Osman, ela era biógrafa, tá? Ela era biógrafa. Que acontece? Depois, em 1904 para 1905, 2 anos, foi o avivamento do país de Gales, tá? Que 100 mil pessoas recebeu o dom de falar em línguas, em 1904 para 1905. E aí, em seguida, que foram 100 mil pessoas no país, tá? Durante esse tempo, de 1904 a 1905. E aí teve o avivamento, em seguida, já em 1906, na rua Bonnie Blair, em Los Angeles também. Essa Lucy Farrell, com mais 13 mil pessoas, recebeu aí o dom de falar em línguas estranhas. Tudo no início do século XX. Depois que veio o grande avivamento da Rua Azusa, em 1909, tá? Foi em 1909, depois que aconteceu todos esses avivamentos, que veio da Rua Azusa. Muitas pessoas falam que a Rua Azusa foi o primeiro. Não foi. Tem registros anterior ao da Rua Azusa. O da Rua Azusa foi assim em grande quantidade ao mesmo tempo, que foram 50 mil pessoas, com a ajuda de Lucy Farrell e William Joseph Seymour. Essas pessoas todas nasceram no século XIX e virou o século do século XIX para o século XX. Fizeram essa virada desse tempo, tá? Pois então, meus queridos, essas são as histórias de avivamento, depois aí que o cristianismo sofreu esse período de mais de 1000 anos, que viveu um momento muito conturbado nesse período aqui, tá? O cristianismo viveu num período muito conturbado nesse tempo aqui. Nós vamos estar falando sobre esse livro, tá? Nós vamos estar aí sobre essa história. Esse livro aqui, ele é muito bacana, ele tem uma história ilustrada do cristianismo, tá?
Aqui tem muita histórias do monasticismo, alto clero, tá ok? Então vai ser muito legal estar aí trazendo esse livro, tá ok? Muitos cristãos não conhecem o que realmente aconteceu nesse período aqui. Foi um período muito difícil que o cristianismo viveu. Então por aí vocês vê que o fogo do altar, ele nunca se apagou, né? Nós não temos registro comprovados do que pode ter acontecido no período das trevas relacionado ao avivamento. Mas por que não? No fundo lá do quarto, escondido, quantos cristãos que não poderia ter esse avivamento, mas por causa aí do poder da Igreja Católica, né? O período aí da Inquisição, não podia ao menos falar, né? Então, mas os que nós temos registrados, depois do período das trevas, já aí no século XIX para o século XX, são esses registros que nós temos, tá? De avivamento. Mas o fogo do altar, ele nunca se apagou. O Espírito Santo, ele desceu lá em Atos, que foi a promessa de avivamento para o mundo, e ele está aqui até hoje. É só aceitar Jesus como nosso único Salvador, tá? Genuinamente, ter aí uma conversão genuína, um arrependimento genuíno, transformação, confissão, né? Aí a questão de guardar a palavra de Deus, seguir os mandamentos do Senhor, né? E que nós possamos, que o homem possa, né? Estar cheio do Espírito Santo. É só assim, aceitando Jesus como o nosso único e suficiente Deus. Ele é o único que faz essa mediação entre Deus e o homem, tá? Jesus, ele é essa escada que toca ao céu. É só através dele, por meio do Espírito Santo, né? Porque ele falou, né? Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vai ensinar, né? Que vai te alegrar, te consolar, né? Então é isso aí, meus queridos. Eu vou deixando aqui mais um conteúdo na alegria e no louvor. Que Jesus abençoe a semana de vocês. Já estamos aí no meio de semana, né? Quarta-feira. Que Jesus abençoe a semana de vocês cada vez mais, tá? Em nome de Jesus, eu vou ficando aqui na alegria e no louvor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Vamos que vamos.